Deus confiou ao meu coração uma palavra para essa igreja. Aleluia. Quem é a igreja do Senhor aí? Diga glória a Deus. Verso 18 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou Gênesis, diga misericórdia. Todo mundo achou, amém. Diz assim o texto. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então, o Senhor tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e lhe trouxe ao homem. E disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada, e você diga amém. Senta dando glória a Deus, crente. Isso. Se você puder, deixa sua Bíblia aberta aí, aonde a gente leu. Aqui no Bom Retiro a gente pode beber água ou rouba a atenção quando a gente bebe água? A gente pode beber água aqui ou fica aquele silêncio de igreja não pentecostal? Eu vou ver se pode, que eu não quero, né, trazer problema. Mas não me assuste, irmão, que eu não dou conta de dar um gole só, não. Não me iluda. É tão bom, igreja, que a gente pode beber água, aleluia. Apesar dessa leitura que a gente acabou de fazer, ela ter se tornado com o passar do tempo, e na verdade não deixa de ser uma realidade. O que, irmã Camila? Normalmente é um texto áureo escolhido para falar sobre homem, mulher, macho, fêmea, casamento, escolha e etc, etc. Mas, sobretudo, antes de compreender a colocação textual do capítulo 2, a gente precisa compreender a intenção real de todo o livro do Gênesis, a começar pelos primeiros capítulos. O livro do Gênesis é o livro do princípio. Completa para mim, para eu saber que você está comigo. É o livro do... E ele não é o livro do princípio só para poder explicar como o começo de todas as coisas que nós conhecemos se deram. Mas ele é também o livro do princípio para deixar claro para nós quais foram as motivações de Deus na criação do céu, da terra, do homem, de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que há. Então não é só princípio no sentido de começo, mas é princípio no sentido de revelação de intenção essencial de propósito. Então quando você observa o livro do Gênesis, você vai perceber Deus estabelecendo princípios para a humanidade. Princípios esses que são estabelecidos em Adão. Tanto é que o termo do gênero macho, que é aplicado sobre a vida do homem Adão, ele só é atribuído a ele depois do nascimento de Eva, ou depois da aparição da mulher, melhor dizendo. Adão só vai ser identificado categoricamente como macho depois do encontro com a sua mulher. Até então, ele tem uma classificação dentro do gênero humano, ou seja, não é ostentado a sua macheza, mas a sua humanidade. Quem está entendendo, diga amém. Não é o mais importante, mas vale aqui apenas um parênteses. É porque uma mãe, ela pode criar um filho, um pai, ele pode dar educação e civilidade a um ser humano, mas uma mulher faz um homem. O termo macho só é adquirido depois do nascimento da mulher. Agora, enquanto não, todo o princípio da vida humana vai estar pautada em Adão, na sua condição de gênero humano. E é aí que a gente começa a aprender os princípios de Deus estabelecidos para o homem, não, para a humanidade.
quando ele se revela em Adão. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, nós vamos, independente de sexo macho ou fêmea, nós vamos perceber a palavra de Deus falando na ministração da nova aliança, no Novo Testamento, sobre o princípio da nossa natureza caída. E isso independe se é homem ou é mulher, porque a natureza não veio para derrubar o homem e a natureza caída não veio para derrubar a mulher, mas veio para falar da força da nossa carne, sendo submetida ao pecado. Por isso diz o velho homem. E quando se fala o velho homem, não está apenas falando do velho Adão, mas da nossa natureza caída no Éden. E isso se revelou em Adão. Só para a gente compreender o estabelecimento de Deus acerca dos seus princípios. Dentro disso, Deus vai deixar a revelação da criação do homem por último. Não porque o homem seja menos importante, mas justamente por ser mais significativo. Como salmodiou Davi messianicamente, falando acerca de Jesus no Salmo de número 8, quando ele diz: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. Jesus também vai falar sobre como o homem é magnífico na obra de sua criação, como ele é o mais importante ser criado entre todas as alimarias do campo, quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, dizendo que a ave dá conta de si, dizendo que o lírio dá conta de si, mas acerca do homem Deus manifesta a paternidade, aonde ele diz e ele se revela, não apenas como criador, mas como pai, dizendo: se vós sendo maus sabei dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso pai que está no céu. Então o homem não veio por último por ser menos importante, mas ele veio por último por ser principal, e para isto toda a terra já precisava estar pronta antes da sua chegada. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Deus não está te colocando no fim da fila porque quer te obrigar no processo da espera, mas para que quando ele complete a obra, você já veja tudo pronto à sua volta e tudo esteja preparado. Por exemplo, quem aqui tem um filho e deixa para dar um nome no dia? Ninguém. A maioria das pessoas que são dotadas de sanidade mental, elas costumam a pensar no nome que darão aos seus filhos antes deles nascerem, sim ou não? A mesma coisa é o cuidado do quarto, é o tal do chá de fralda. A gente corre atrás de ter tudo preparado antes da conceição, antes de chegar a criança. Por quê? Porque o quarto é mais importante? Não, tudo isso está sendo feito por causa da criança. É a mesma coisa. Deus simplesmente preparou o quarto primeiro. Oh, aleluia! Que Deus é esse? Preparou a manutenção de todas as coisas. Primeiro ele preparou o cuidado de todas as coisas. Para quê? Para que nós não nascêssemos dentro de um contexto precário, dentro de um contexto de abandono, mas para que ao nascermos, compreendêssemos que já havia em nós uma sensação de pertencimento ao governo de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Deus não está demorando, Deus está preparando as coisas para você. Deus não está atrasado, Deus está alinhando o tempo dele ao seu tempo. Aleluia! Oh, aleluia! Então o Senhor, ele começa a criar todas as coisas. E no processo de etapa da criação, e de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que há, ele começa a trazer a existência pelo poder de sua palavra. Gênesis 1. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tinha Espírito de Deus, amém ou não amém? E ele não estava se movendo na igreja, ele não estava se movendo na luz, ele não estava se movendo sob nenhuma revelação divina. O texto diz que ele parava no abismo, onde haviam densas trevas sobre a face de águas que não podiam ser vistas. Então veja, não é o espírito de Satanás só por estar nas trevas. O texto é claro, é o Espírito de Deus. Se movendo sobre a face do abismo, se movendo sobre as densas trevas. Duas verdades. Primeiro, não há escuridade que Deus não visite e não tenha poder para se mover. Segunda verdade, para mim, mais importante ainda do que a primeira. O Espírito de Deus se movia, mas o texto é claro, sobre a terra não havia nada. Complete aí, por favor. O Espírito de Deus se movia, mas mesmo assim, sobre a face da terra não havia, porque pode haver Espírito de Deus, mas o Espírito trabalha de acordo com a palavra.
Se não houver palavra, não haverá execução de obra, porque o Espírito não corresponde a B ou C, o Espírito só corresponde a palavra. O Espírito é de Deus, mas ele não faz nada se primeiro não houver uma palavra. Então está tudo em trevas. Isso aqui para nós é uma lição que precisamos levar para a vida. Pode ter o Espírito de Deus na vida, pode ser do ré, do prado, pode ser da subida de monte, do jejum, da oração, pode rapar a barba, pode rapar cabelo, pode fazer voto, pode deixar crescer, pode fazer jejum de Daniel, pode fazer de 7, de 14, de 21, pode ir embora e dobrar a meta para 42, se não houver palavra. Não corrobora, não há execução. Então veja bem, o Espírito de Deus, irmão, pairava sobre as águas, mas não havia nada. E por que não havia nada? Porque Deus ainda não havia manifestado a sua. Aí o texto revela, e disse Deus, palavra, né? E disse Deus, haja luz. E aconteceu o quê? E houve luz, porque a palavra de Deus tudo manifesta. Vira essa chave na tua mente e entenda isso. A palavra de Deus tudo manifesta. A palavra de Deus tudo manifesta. Não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Haja luz e houve luz. E começou a criar todas as coisas. Porção seca, céu, estrela, lua, lumiar menor para governar o que ele chamaria de noite, maior para governar aquilo que ele chamaria de dia. E começou a organizar e a separar. E fazer distinção entre luz e trevas. E vai ele embora na criação. E se você chegar em casa e observar o capítulo 1, você vai perceber o que eu estou falando. Do verso 10 em diante do capítulo 1, você vai perceber Deus setorizando o processo da criação numa faixa de tempo. Vai ouvindo aí. Do verso 10 para baixo, depois de criar e separar luz e trevas, começa a falar sobre semente, começa a falar sobre animarias do campo, animais selváticos, animais mais domesticados, e etc, etc, etc. E o que me chama a atenção em todo o processo de etapa terminada da criação, é uma frase. Por exemplo, verso 10, depois que Deus termina a parte do primeiro dia, o texto diz que ele constata sobre a obra de suas mãos, e ele diz assim, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era? Vem, igreja. E viu Deus que isso era? Aí ele dá continuidade, faz a relva, coloca a semente, coloca a árvore, determina que elas deem o fruto de acordo com a semente com que cada espécie foi plantada. Aí o texto diz que isso já era terceiro dia. No terceiro dia, terceira etapa, fase de processo de construção da terra. Aí o texto diz, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era? Vem comigo, gente, verso 10, e viu Deus que isso era bom. Verso 12, parte da etapa concluída, e viu Deus que isso era bom. Terceiro dia, quarto dia, ele começa a separar o firmamento. Ele fala da governação do dia e da noite. Quarto dia, quando ele termina, e viu Deus que isso era. Vem sem preguiça, e viu Deus que isso era. Quinto dia, aves, águas, povoamento das águas, e viu Deus que isso era. E viu Deus que isso era animais selvagens, verso 25, de todas as espécies, domésticos e bestas feras, os que andam debaixo das águas e os que andam sobre a superfície. Sexto dia, e viu Deus que isso era, e viu Deus que isso era. Aí lá no verso 31 do capítulo 1, você vai ver fase de acabamento. Eu disse fase de acabamento. Quando chega na fase de acabamento, você vai perceber um hiperlativo que muda a frase. No verso 31 não é mais parte, agora é tudo. Presta atenção. Primeiro dia é parte, segundo dia é parte, terceiro dia é parte, quarto dia é parte, quinto dia é parte, sexto dia é parte. Sexto dia é acabamento, não é parte. É o dia que ele vai concluir tudo. É a hora do acabamento. Completa de novo, porque essa palavra é profética. É o dia do... Vem, gente, é o dia do acabamento. No dia do acabamento, ele não fala de parte, aí o texto diz tudo. Porque agora não é processo, agora é acabamento. Aí olha como o texto começa, aí viu Deus que é tudo. Tudo. Oh. Quem começou essa obra na nossa vida vai terminar.
Quem colocou a gente num processo de construção, ou seja, de reforma, ou seja, de aprimoramento, vai terminar. E se você já está alegre com o que ele tem feito no durante, você vai se alegrar muito mais, porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. O perfeito arquiteto do universo já mediu a estrutura da sua alma, e ele não vai te permitir entrar num processo para viver num ciclo de frustração inacabado. Deus me trouxe nessa noite de domingo para te dizer que 2020 ainda não acabou, e o processo dele na sua vida também não. E isto significa que não haverá ciclos inconclusivos daquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu vou te dar graça para terminar aquilo que comecei. A obra de Deus na sua vida não fica inacabada. O projeto que Deus tem com você não é feito pela metade. A frustração está tentando te dizer que agora acabou. O estado do tédio está dizendo para você que não tem mais para onde romper. Mas Deus está dizendo: quem começou fui eu, quem vai terminar sou eu. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Isso significa: eu estou contigo no antes, eu estou contigo no durante, e eu estarei contigo no depois. Se é para aplaudir, aplaude sem preguiça, aplaude com vontade. Aplaude para a glória de Deus. Hoje Deus está humilhando a sua frustração. Hoje Deus está afrontando os limites que dizem que você não vai concluir um projeto. Mas o desespero do durante deixa a gente atônito. Gastrite nervosa parece que vai comer o estômago, porque o processo do inacabado é mais difícil que o início. O início tem motivação, no término tem júbilo. É no durante que rola o confronto. No início tem expectativa nova, no final tem culto em ações de graça. É no durante que você pergunta: será que eu fiz a coisa certa? No início você chama a galera e começa com tudo. Vambora que eu estou motivado. No final você chora dizendo: fiel é Deus. Mas é no durante que você diz: será que eu fiz a escolha certa? É no durante que você é tentado. É no durante que você vê como os seus limites te afrontam. Só que você tem que entender uma coisa. Não é porque Deus só conclui depois que Ele não faz o durante ser bom. Você leu comigo o verso 1, capítulo 1 do livro de Gênesis. Sabe o que a gente vê no princípio que Deus estabeleceu para a humanidade? Que tudo que Ele faz, ainda que não esteja completo, já é bom. Você leu comigo. Não diz que eu estou inventando porque você leu comigo. A terra já havia sido concluída? Não. No processo de construção, a terra já havia sido acabada? Não. O projeto de Deus com o universo já havia sido terminado? Não. Mas ao término do processo de cada etapa e de cada dia, Deus não dizia está ruim. Deus não dizia eu não gostei. Deus não dizia podia ter ficado melhor. Deus terminava e dizia bom. Está entendendo? Você está entendendo? Você diz: Camila, eu estou ficando arrebentada, eu estou tão cansada. E você não entende que isso faz parte de um treinamento para a obra de conclusão de Deus na tua vida. Aí você diz: eu acho que não está bom, mas Deus está lá de cima. Você diz: se eu estou pressionado, como é que está bom? E Deus está dizendo: está bom. Você diz: Senhor, mas a coisa está apertando. E você diz: não é possível. E Deus diz: tá bom. Você diz: Deus, hoje está tão difícil. E Ele está lá de cima olhando para mim, tá bom. Porque está tudo no controle dEle, mesmo que não esteja no seu. Ao término de cada parte concluída, na etapa da criação da terra, Deus vai dizer que é bom. Mas não é porque é bom no durante que eu não espero o verso 31 de Deus na minha vida.
Qual é o verso 31 de Deus na minha vida? E aqui é acabamento. É quando ele não diz parte, mas é quando a gente começa a ouvir a palavra tudo. Significa que ele está concluindo. Então olha o que o texto vai dizer. E viu Deus que tudo quanto tinha feito. Aí o texto não diz, abre a Bíblia aí, gente, Gênesis 1, vai. Rapidão, Gênesis 1. Verso 31, calma que eu já vou entrar no 18 do capítulo 2, mas vai lá, para você entender. Gênesis 1. Quem está comigo no verso 31 de Gênesis 1, diga eu. Olha o que está escrito aí. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era... Não. Vamos lá de novo. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era... Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? É diferente. Tem culto que você vai e a pessoa diz, e aí, como é que foi o culto? Você diz, foi bom. E tem culto, meu irmão, que só falta os anjos bater com as asas em cima da nossa cabeça. Aí quando você sai de um culto desse, você não diz, foi bom. Você diz, mano, tu perdeu, foi muito bom. Sim ou não? Tem diferença, tem ou não tem? Deus está dizendo, você vai perceber essa diferença quando eu concluir. Deus está dizendo, enquanto eu estou trabalhando, pode não estar bom para você. Mas quando eu terminar, você vai ter certeza que eu acabei. Como que eu vou ter certeza, Camila? Porque a sua sensação de júbilo e a sua motivação de celebração vai ser tão grande que você não vai ter dúvidas de que Deus acabou. Por quê? Porque enquanto Deus trabalha é bom, mas quando Ele termina fica... Vem de novo. Quando Deus trabalha é bom, mas quando Ele conclui... Volta agora comigo, verso 18 do capítulo 2. É princípio, vai lá. Olha como é que começa o texto na revelação do verso 18 do capítulo 2. E disse o Senhor Deus, não é bom. Para. Poxa Deus. Davi constituiu o Salmo de número 136, só para dizer que o Senhor é bom, só para dizer que a sua benignidade dura para sempre. A gente estabelece um caráter doutrinário acerca de quem Deus é, afirmando que tudo que Deus faz é bom. Um jovem rico procura Jesus para saber se lhe faltava ainda alguma coisa. E a fim de agradá-lo e de submeter-se a Cristo, ele já chega dizendo, bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Aí Jesus já olha para ele e diz, por que me chamas bom? Não que Jesus não seja, mas por estar revestido de corruptibilidade humana, não queria trazer para si tamanha glória. Então Jesus afirma dizendo, bom é Deus, que está no céu. Então há uma afirmação, Deus é? Se Deus é bom, tudo que Ele faz é? Só que o verso 18 não é Adão falando. Segundo o relato de Moisés, é Deus expressando pela primeira vez do início da criação algo que não é. Só que olha como diz o texto, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja. Olha lá. Não é bom que o homem? Não é bom que o homem? Sabe o que é esteja? Advérbio de tempo. Não gostava de aula de português, mas vai pegar um negócio aqui agora rapidinho. Esteja vem do verbo ou da conjugação estar. E o que é estar? Advérbio de tempo. Por que dá o nome de advérbio de tempo? Porque significa que não é um verbo consistente, permanente. Ele é temporário. Tudo que está significa que não é. Se não é estado. E o que é estado é passageiro. Trocando para miúdos e todo mundo vai entender. Aonde Deus aponta e diz não está, significa que aquilo ainda não foi concluído. Porque não está é advérbio de tempo. Tempo, e se você for estudar a gramática, você vai ver que é advérbio de tempo, e em algumas colocações vai dizer assim, temporal. Advérbio temporal. E o que é temporal? Aquele tipo de coisa que vem, sacode tudo, mas depois... Então, quando Deus afirma acerca da criação do homem, depois de ser criado, e vê que o homem está sozinho, quando ele afirma, dizendo não é bom que o homem esteja, você precisa separar a maneira como Deus coloca para entender a maneira como Deus trabalha. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja, Ele está determinando que não definiu que o homem vai ficar sozinho. Por quê? Porque se Ele tivesse definido, Ele teria então dito não é bom que o homem seja. Porque se está é advérbio de tempo,
Ser é característica permanente. Você esbarra com alguém na rua, você não diz, e aí, como é que você é? Tá louco? Você esbarra com alguém na rua, um amigo ou um conhecido, você diz, e aí, como é que você é? Porque pode ser que hoje você esteja ruim, mas amanhã você esteja bem. E aí, você não diz como é que é o tempo, tá louco? Você diz, e aí, como é que está o tempo? Por quê? Porque de manhã pode amanhecer chovendo, de tarde pode ficar nublado, e antes das 6 o sol aparece. Loucura, mas pode acontecer. Você nunca pode chegar, por exemplo, num dos estados do país aqui, Belém do Pará. Você amanhece com sol de rachar o quengo, mano do céu, é batata, 2:30 da tarde cai uma chuva que você pensa que o mundo vai acabar. Todo dia. Aí quando dá 3:30, 4 horas da tarde, o sol vem rasgando, seca a terra, o vapor sobe, à noite um calorão. E aí você começa a entender que você nunca pode chegar para o tempo que é variável e que muda e que é temporário e dizer como você é. E dizer como o tempo é. Você vai dizer como o tempo. Quando Deus olha para o homem e afirma, não é bom. Não é bom que o homem esteja. O que Deus está dizendo? Se tudo que Deus faz é bom, e quando ele termina fica. Se ele agora está dizendo que não é bom, o que ele está dizendo para o homem? Eu ainda não acabei. Oh, eu ainda não acabei. Isso aqui é profético e você vai dizer isso para alguém nessa noite. Não precisa tocar nessa pessoa, respeita o protocolo, que aqui não tem maluco. Mas quando eu contar de 1 a 3, você vai olhar para alguém e com a boca dentro da máscara, vai fazer essa pessoa te ouvir. Quando eu disser 3, libere uma palavra profética sobre ela e diga assim: Deus ainda não acabou. Oh, calma que eu não contei até 3 apressado, espera. Quando eu disser 3, você vai dizer: Deus ainda não acabou. Você diz: Camila, meu casamento não está bom. Você diz: Camila, minha direção não está boa. Você diz: Camila, o culto na minha igreja não está sendo bom. Você diz: Camila, meu ministério não está bem. E Deus está dizendo: rapaz, quem deu tua mulher foi eu. Quem deu teu casamento foi eu. Quem começou teu ministério fui eu. E como é que você está dizendo que não é bom? Ei, você está apressando as coisas. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: se não está bom, é porque eu ainda não acabei. Porque tudo que eu faço é bom. É 1, é 2, é 3. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus ainda não acabou. Quando ele terminar, você vai saber, porque vai ficar muito bom. Aleluia, sem preguiça, sem preguiça. Aplaude com vontade. Deixa o negócio balançar. Fala para os 3 aí: Deus ainda não acabou. Deus ainda não acabou. Com todo o respeito e carinho que eu tenho por você nessa noite, cale a sua boca, não se precipite em determinar que as coisas não vão bem quando Deus ainda está trabalhando. Não se ocupe em querer sentenciar obras das quais você não começou. Não queira determinar a pontuação de quem entra e quem sai da sua vida, quando foi Deus que colocou alguém na sua vida. Não diga que horas você entra ou sai do departamento, quando foi Deus que te deu a liderança. Não diga quando você se aposenta ou não no ministério, quando foi Deus que te chamou. Pare de determinar opiniões irrelevantes só porque você não está bem. Quanto menos bem você estiver, menos você devia falar. Quer um conselho precioso? Se você não grava nada do que eu disse até agora, tá mal, fica quieto. Porque só vai sair besteira dessa boca. Se você não se guardar em Deus e entender que o projeto é dele, você vai pontuar onde Deus não pontuou. Vai sair de onde Deus ainda não saiu. Vai mexer aonde Deus ainda não mexeu. Vai se envolver com gente que Deus não se envolveu. Vai deixar de continuar se envolvendo com gente que Deus se aliançou. Olha de novo e diz: calma. Deus ainda não acabou. Ei, quando eu falo isso, eu me lembro na escola. Quando uma situação ficava mal resolvida e a gente pegava a mão
E não podia falar, porque senão a professora escutava e mandava calar a boca. E aí a gente fazia um gesto com a mão, que era um jeito de mostrar, seja para quem nos ofendeu, ou para quem falou que não devia, que a gente não deixou aquele assunto morrer na hora, não. Aí a gente pegava essa mão aqui e fazia assim. Dava aquela olhada por cima da sobrancelha. Por cima da sobrancelha. É forte, hein? Que olho é esse? Mas enfim, dava aquela olhada enviesada. E fazia assim, ó. Era um jeito da gente dizer, isso aqui não terminou aqui não, hein? O recreio vai chegar. O termo ficou tão coloquial que virou tema de muitos filmes. Te espero na saída. Te pego lá fora. É um jeito de dizer, não acabou não. Tem gente que está olhando para a tua casa hoje, está olhando para a tua família, vê que a panela virou em casa, quando vê você se arrumar do lado de fora, o vizinho já diz, rapaz, o pau está quebrando, está indo na igreja fazer o quê? Não responda nada, vá andando e faça assim, ó. Amassa. Tem gente que está olhando para o teu ministério, te viu na quarentena e achou que Deus te aposentou igual um vaso velho. Namaracavaço, rebaio. Está vendo você ter tempo em casa. E aí a pessoa diz, e aí pregadorzinho, o que aconteceu? Pandemia te parou? Não precisa falar nada não, é só fazer assim, ó. O que isso significa, Neide? Ainda não acabou. Meu Deus ainda está trabalhando. Só não está bom porque ele ainda não acabou. Porque quando ele acabar, você vai ver. Porque quando ele termina, não fica só bom, fica muito, 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 muito. Oh, faz o sinal do hiperlativo aí para alguém e diga, é muito bom, é muito bom, é muito bom o que Deus vai fazer. O que disseram acerca do milagre nas bodas de Caná? Acabou o vinho. Jesus multiplicou. Transformou a água em vinho, melhor dizendo. Trouxe o vinho bom no final. Todo mundo bebeu. Corre, Luiz! Quando terminou, começaram a beber o vinho. E olha que já havia gente embriagada. E o que disseram ao mestre-sala? Todo mundo serve o melhor vinho no começo. E depois que todos já beberam o suficiente, o pior vai para o final. Mas tu trouxe o melhor no final. Mas é porque no início, quem entregou foi o mestre-sala. Mas no final, quem fez foi Jesus. Deus está dizendo a alguém aqui, eu vou pegar aquilo que parece que é o fim, vou pegar aquilo que olham e dizem é água e não tem sabor, e enquanto todo mundo diz, acaba a festa mais cedo porque o vinho acabou, vem Jesus entrando naquela casa, eu estou falando isso e Deus está falando comigo. Ele está entrando em casas nesta noite. Ele está entrando em famílias nesta noite. E alguém vai dizer, mas espera aí, você não ia botar ele para fora de casa? E você vai dizer, é porque tinha água. Mas Jesus trouxe o melhor para o final. E as pessoas terão que olhar e saberão que o Senhor é Deus de muito bom na sua vida. O muito bom de Deus chega quando ele acaba. Então, se não está muito bom, significa o quê? Que ele ainda não acabou. Camila, tá osso. Ele ainda não acabou. Camila, tá puxado. Ele ainda não acabou. Camila, tá difícil. Ele ainda não acabou. Aleluia. Deus não terminou. Agora, olha como Deus é maravilhoso. Quando as coisas não estão boas, Ele não espera o homem dizer que não está bom. O texto não diz, e disse Adão. O texto diz, e disse. Porque Deus se responsabiliza quando não está bom. E por que Deus se responsabiliza quando não está bom?
Porque se o homem está numa condição de solidão agora, quem o deixou? Não tenha medo, quem o deixou? Não podia ter Deus quando fez o homem fazer junto à mulher? Sim ou não? E Deus já sabia, antes de fazer o homem, que não seria bom que ele ficasse só? Sim ou não? Peraí, gente, é Deus, sim ou não? Mas mesmo consciente disso, fez primeiro ele, para só depois de um tempo fazer ela. Então, se o homem está agora numa condição desfavorável, eu disse uma condição? O que é uma condição desfavorável? Uma condição precária, uma condição tristonha, uma condição de solidão. Se ele agora está numa condição desfavorável, não tenha medo. Quem é o responsável por isso? Se tinha ele poder para quando criou o homem, criar junto à mulher, uma vez que sabia que não seria bom que o homem ficasse sozinho, se o homem agora não está feliz estando sozinho, quem é o responsável por isso? Não tenha medo de dizer, quem é o responsável por isso? Veja, eu não disse culpado, eu disse responsável, porque Deus tem um propósito de por que não faz as coisas. Você não está numa condição desfavorável quando está no centro da vontade de Deus, porque Deus quer te castigar. Você pode estar no centro da vontade de Deus e numa condição desfavorável, e isso só vai provar que Deus quer te ensinar alguma coisa. Olha para cá, Deus não maltrata. Quem está me ouvindo, diga amém. Então eu vou falar de novo, porque tem gente aqui achando que Deus pegou você para Cristo. Só que Deus está usando a minha boca para dizer, eu não maltrato. Eu ensino. Eu te preparo. Eu te ajudo. Eu te oriento. Eu te dou capacidade administrativa para gerir aquilo que eu ainda vou fazer. Então, se a condição não está boa, o responsável é Deus? É Deus. Então, se Deus é o responsável, o que ele vai fazer? Se responsabilizar. E coisa boa é quando Deus se responsabiliza por aquilo que não está bom para mim. Oh. Camila, como é que eu sei que Deus vai se responsabilizar por aquilo que não está bom para mim? É só você fazer a seguinte equação. Não está bom para você por quê? Porque você caçou esse vento com a mão, ou não está bom para você, porque você só está numa condição desfavorável para obedecer o comando do divino. Porque no caso aqui de Adão, a condição está desfavorável, porque Deus não lhe deu uma mulher. Então significa que a coisa não está boa, mas ainda assim, Adão está no centro da vontade de Deus. E o que isso significa? Significa que isso quebra a mística de uma doutrina triunfalista que as pessoas querem trazer sobre a igreja do século 21. Que doutrina? De que tudo tem que dar certo o tempo todo. E que se alguma coisa não está boa, ou se alguma coisa está dando errado, é porque você não está no centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, tudo tem que dar certo. Aí tem gente que começa a virar a mente igual um parafuso, dizendo, Deus, sou ofertante, sou dizimista, sou marido de uma mulher só, sou congregante fiel, estou fazendo tudo certo, mas está tudo dando errado. E a gente começa a ficar louco. Se eu estou fazendo tudo que é certo, por que a área X está dando errado? Por que a área Y está dando errado? Aí daqui a pouco você vê crente no leito, e ao invés do profeta ajudar, vai dizendo, isso aí deve ser pecado, que perturbação é essa? Então você não acredita que um homem, uma mulher de Deus, dentro do centro da vontade de Deus também podem ter problemas? Então vá seguir uma doutrina mística e saia do cristianismo. Porque o Deus soberano pode permitir gente santa e gente boa viver condições desfavoráveis para aprová-los e para aprová-los. Quando alguma coisa estiver desfavorável na minha vida, mas ainda assim, eu me mantiver no centro da vontade de Deus, o que vai acontecer? Eu continuarei tendo um Deus que se responsabiliza pelas coisas difíceis que eu estou vivendo. Camila, ainda não entendi, vai entender agora. Se você sai do centro da vontade de Deus, você está por conta própria. Mas se você está sofrendo por estar no centro da vontade de Deus, você está por conta de Deus. Tem uma missionária lá no Rio de Janeiro que quando ela entregou a vida para Cristo,
Antes disso, cantava na noite. E a renda familiar vinha da noite. Mas o coração dela ardia para entregar a vida para Cristo. Foi num dia, num culto de libertação à tarde, não aguentou, foi no altar, se comprometeu, fez aliança com Cristo. Porém, o marido em casa, que já era o empresário dela, disse para ela: se você entregar essa vida para Cristo, você vai estar por conta. Porque como é que a gente vai gerir as coisas aqui em casa? Resultado, chegou em casa e disse: ó, acabou, não canto mais na noite, fiz um compromisso com Deus hoje. Nunca mais esqueci esse testemunho. Ela disse que no mesmo dia ele olhou para ela e falou assim: você gosta de salão, né? Gosta de estar arrumada. Você gosta de sapato novo, né? Gosta de estar bonita. Você gosta de roupa bacana, né? Gosta de estar arrumada. Aí ele virou para ela e disse assim: a partir de hoje, eu não boto mais gasolina no teu carro. Com estas palavras: a partir de hoje, eu não boto mais gasolina no teu carro. Não pago mais o teu salão de beleza. Não calço mais o teu sapato. Não visto as tuas roupas. Culto de quarta-feira à tarde, chega ela no culto de libertação. Culto do ciclo de oração. Naquela época que não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem Orkut. Que profeta tinha que ser profeta. Chega ela na igreja. Deus levanta um profeta, vai em direção a ela, aponta diante dela, a congregação se cala. E ele diz assim para ela: para que tu saibas que eu sou Deus e não sou homem. A partir de hoje, eu faço o teu cabelo, eu calço teus sapatos, e eu coloco combustível dentro do meu carro, e tu farás a minha obra, e serás uma bênção. O que isto significa? Deus está dizendo: se o preço que você está pagando é por estar no centro da minha vontade, bota na minha conta que eu não vou te dever nada. Bota na minha conta que você não vai ficar na pista. Olha para alguém aí agora, e diga: está na vontade de Deus? Então bota na conta de Deus, porque Ele não vai te deixar envergonhado. Mesmo que a condição esteja desfavorável. E tem gente aqui dizendo: Camila, dá só mais um pouquinho de retorno, amigo. E tem gente aqui dizendo: Camila, mas a coisa está desfavorável, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Irmão, às vezes a coisa só fica desfavorável porque a gente decidiu fazer o certo. Deus está respondendo alguém hoje aqui. Alguém que trabalha em alguma área, onde alguém diz assim: mano, você trabalha tanto tempo nessa área, todo mundo faz, aceita essa verba também, que você muda de casa, que você muda de carro. Só que ele trabalha 10 anos lá, mora na mesma casa, e só compra carro semi-novo, ou semi-usado, não sei como fala. E a pessoa diz: aceita. É tanta gente fazendo isso que já virou normal. Só que o errado não deixa de ser errado só porque a maioria optou por fazer o errado. Tem gente aqui que só está numa condição desfavorável porque não aceita suborno. Porque se aceitasse suborno, já tinha reformado a casa. Tem gente aqui que só não está numa condição desfavorável porque não sentou no colinho do chefe. Porque as que sentaram foram promovidas sem currículo. Mas porque ela é fiel. Ela trabalha no mesmo setor há 5 anos. E alguém diz: Camila, eu não sei até quando eu vou aguentar, porque eu faço tudo certo, mas só dá errado. E o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque se você estiver no centro da minha vontade e fizer o certo, até o que era para dar errado, eu mudo o resultado. E vai ter que dar certo no final. Agora veja, isso é no final. Olha para alguém aí e diga: aguenta o final. Aguenta o final. O final está chegando, irmão. O final está chegando. O final está chegando. Aguenta mais um pouco. Aguenta só mais um pouquinho. Segura essa fidelidade mais um pouco. Trabalhe essa santidade só mais um pouquinho. Você tem que entender que há uma diferença entre ser honrado e ser exaltado. Qual é a diferença, irmã Camila? A diferença é que exaltação vem só no final, mas Deus não te priva de honra no durante.
O que é exaltação? Exaltação é estar sobre todos. E o que é honra? É ter dignidade diante de todos. Há uma diferença, olhe para minha mão. Exaltação, aqui. Honra, aqui. O que significa? Significa que a exaltação só vem no muito bom, porque é mais do que bom. Quem está entendendo, diga amém. Então, exaltação é o tipo de coisa que só acontece no fim. Mas Deus está dizendo, não é porque eu tenho uma exaltação para você no final, que isso significa que eu vou te privar de ser honrado no meio. Se exaltação é estar sobre todos, honra é ter dignidade diante de todos. Não, eu vou falar bem abertamente, você vai entender. Exaltação é quando você tem tudo. Honra é quando Deus te faz digno, tendo o que você tem. Não, vou falar mais rasgado. Sabe o que é honra? Pergunte para uma irmã que cria os filhos sozinho. E eles acordaram hoje dizendo, mãe, quem é meu pai? Só que o desgramado falou que ia comprar cigarro, nunca mais voltou. E as crianças hoje estão dizendo, mãe, quem é meu pai? Essa mulher acorda 6 horas da manhã para faxinar a casa, vira diária. Cuida daqui, cuida dali. Se alguém perguntar, faz unha, ela diz, faço. É manicure? Não, mas ela corre atrás. Se alguém perguntar, é cabeleireira? Não, mas se precisar de uma chapinha, ela passa. Vai ouvindo. Essa mulher tem um cartão de crédito. E tudo que ela compra tem que ser no crédito, porque Deus ainda não exaltou. E a quem Deus ainda não exaltou, o débito não funciona. A coisa é contada. Aí ela chega no mercado e compra alguma coisa. Eu já passei por isso lá em casa com minha mãe. Aquele momento que você passa o cartão de crédito no mercado e enquanto você vai dar para a menina do caixa, você faz uma oração. Nunca passou por isso, não? Enquanto você dá, é rápido, né, mãe? É rápido, você diz, Jesus, vai abrindo, vai dando limite. Assim, eu não deixa eu passar vergonha, não. Só que às vezes, meu irmão, às vezes a pessoa diz assim, não passou. Aí na época do tempo desfavorável, você diz assim, tenta tanto nesse e tanto nesse. E passa os dois, e a fila vai crescendo, e você vai olhando para baixo. Daqui a pouco dá certo, a menina tem misericórdia de você, e você sai com as compras. E agora vem outra parte do processo, a fatura vai chegar e tem que liberar. Porque a gente está vivendo assim, tirando de um para botar no outro. Tempo desfavorável. Mas você não tem noção, no durante chega a fatura, e se aqui tem gente do círculo de oração antigo, sabe o que crente faz com conta que não tem dinheiro para pagar, né? Bota na pasta e bota na mesa de oração. Jesus dá vitória. Ah, você nunca fez isso, não? Já está exaltado? Jesus dá vitória, Jesus honra, Jesus ajuda. Quando você está no tempo desfavorável, você não fica pedindo para Deus te dar mais. Você só agradece se Ele já te deu da conta. Aí daqui a pouco aparece um negócio aqui, aparece outro ali, vai pagando. Aí paga daqui, junta dali. No final a conta fecha e você consegue pagar o cartão. E mês que vem, não sei, talvez seja tudo de novo. Mas enquanto isso está sendo, o teu nome ainda não foi para o SPC e Serasa. E alguém diz, mano, como é que pode? Ela anda arrumada, os meninos têm comida, as coisas dão certo, os meninos não têm pai. Mas ela continua indo para a igreja, eu não vejo descabelada. As crianças não têm piolho, não falta comida no prato. O que é que está acontecendo? Aí ela passa na rua cheirosa, porque não usa importado, mas Avon não falta. Aí ela olha, porque é honra, né? Aí ela olha e alguém pergunta, fulano, e aí? Tá tão bonita, tá cheirosa, arrumada, as crianças tão bonitas, Deus te exaltou? Aí ela diz, não, mas ela estufa o peito, murcha a barriga e diz, vou dando glória, porque Ele tem me honrado, tem me dado dignidade diante dele. Não tem sido fácil, mas Deus tem me honrado. Eu já vi crente que Deus ainda não exaltou comer em restaurante caro. Tu vê o cabra no restaurante caro. Aí tu chega lá. Rapaz, tu sabe quanto custa a conta daqui? Aí a pessoa diz, não. Rapaz, você quer que eu te conte? Também não. Rapaz, então como é que tu vai pagar? Então, deixa eu te explicar. Eu estou aqui nesse restaurante caro, estou comendo essa comida cara. Deus abençoa a minha família, mas não vou pagar essa conta, não. Não?
Não posso pagar ela ainda, porque Deus ainda não me exalta. Mas usou alguém para me honrar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo, reage. Tem alguém aqui a quem Deus tem honrado no momento desfavorável? Tem alguém aqui a quem Deus tem levantado no tempo desfavorável? Tem alguém aqui que tem um pai que está no céu, que está dizendo: filho, calma, o que você não puder pagar, bota na minha conta, porque papai está cuidando, papai está cuidando, papai se responsabiliza. Elebarai de Canamá. E Cama. Ti. Cai. Como é que pode? Está desempregado, mas não anda rasgado. Como é que pode? Não tem salário, mas tem TV a cabo em casa. Como é que pode? É doméstica, mas os filhos trabalham em escola mas os filhos estudam em escola de rico. Como é que pode? Não tem dinheiro, mas mora onde a madame mora. Como é que pode? Não tem a conclusão do ensino fundamental, mas Deus bota carro, bota gente, bota acesso na mão dele. E alguém diz: como pode? E a gente responde: sabe o que é? Fui velho. Sou moço. Ou melhor, sou moço. Não, fui velho. Moço. Ai, gente, me ajuda. Fui moço. Sou velho. E nunca. Cadê os meninos daqui? Chama eles, pastor Eduardo. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diz assim: nunca fui moço, sou velho e nunca vi um justo, nunca vi um justo mendigar. O que é mendigar? É estar à margem da sociedade. Deus está dizendo para filhos hoje aqui: não quero você andando de cabeça baixa só porque eu ainda não virei o quadro. Não quero você entristecido só porque ainda não te exaltei. Murcha essa barriga, estufa o peito. Vai para a casa de Deus adorar meu nome, porque eu tenho te dado dignidade diante da sociedade. Eu tenho te honrado. Senta que ele está tocando, mas eu ainda não acabei. Camila, como é que eu sei que você acabou? Porque já está bom, mas quando eu acabar... Deus se responsabiliza. Se o que você estiver vivendo no tempo do desfavor é por estar andando na direção que Deus deu, fazendo o que Deus quer, Deus vai se responsabilizar. E você não vai passar esse processo arrebentado no durante, não. Retalhado, destruído, moído, não vai, não. Escuta o que eu estou te falando. Viver na dependência de Deus, estar debaixo da responsabilidade de Deus, é algo tão extraordinário que quando Deus exalta, a gente sente falta de uma prova. Não, é sério. Eu me lembro que a minha irmã tinha 3 anos de idade e o Nescau tinha acabado. E minha mãe sempre fazia para ela o leite com Nescau, e ela chamava Lescau. Tinha 3 anos, um dia ela chegou, a coisa estava muito difícil, muito desfavorável, e disse: mãe, cadê meu leite com Lescau? Aí minha mãe disse: filha, vai orar. 3 anos. 3 anos, quantos anos? Daqui a pouco a gente está ouvindo um barulho quando abre a porta do quarto onde minha mãe dormia. Vê um popozinho pro alto. Pequenininho, um popô de 3 anos. Te olha aquilo, toma um susto, chega perto para ver se é um tombo, e está a menina de joelho dobrado, com a boca no pó, dizendo assim: Deus, eu quero Lescau. Deus, me dá meu Lescau. Porque não tinha as coisas, minha mãe dizia: vai orar. Aí a garota com 3 anos, maluca no Senhor: Deus, me dá meu Lescau. Eu quero meu Lescau. Isso devia de ser o quê? Que hora devia de ser aquilo? 4 da tarde.
ela tomaria mais um antes da noite, antes de dormir. Faltava um lescal da noite, era o lescal que ela estava pedindo e que não tinha mais. Daqui a pouco chega a Kombi da igreja lá em casa. Esposa do pastor da igreja desce, com 2 sacolas. Podia ter arroz, podia ter feijão, podia ter fubá. Mas ela disse, olha, sabe o que houve? É que eu estava no mercado fazendo as compras para minha casa. E o Espírito Santo de Deus dizia para mim, compra leite Nescau. Compra leite Nescau. E vai na casa da Luciane. E arreia a sacola lá. E ela chegou lá. E como a minha mãe era aquela crente que passava a prova, mas ninguém dizia, porque Deus não exaltava, mas honrava. Ela toda sem graça entregando as sacolas e dizendo assim para minha mãe, olha, você me desculpa. Aquela coisa assim, eu sei que você não precisa. E o coração dizendo, dá logo, é urgente. Mas é porque quando Deus honra, Ele não te expõe. Aí, desceu as sacolas. Minha mãe esquentou o leite. Isso era 4 horas da tarde. 6 horas. Chega o Lescal. Que hora ela tomava o Lescal? Todo dia ela tomava o Lescal, que horas? 5h30 o Lescal estava no fogo, quentinho. 6 horas, o bebê de 3 anos estava, glória a Deus pelo meu Lescal. Não, você está entendendo? Você está entendendo ou isso não mexe mais com você? Você está entendendo ou você prefere confiar no Santander? Você está entendendo ou você prefere ficar pedindo arrego para o Bradesco? Você está entendendo ou vai continuar chorando para o Banco do Brasil? Chora para o teu pai! Aí olha o que Deus vai fazer. Não é bom, mas Ele se responsabiliza. Aí olha o que o Senhor vai fazer. Dá a Ele uma incumbência. Você vai dar nome a todas as alimarias do campo. Porque todas as vezes que você não puder usar o seu tempo para correr atrás do que você quer, Deus vai ocupar o seu tempo. Para que você não perca tempo correndo atrás do que você não pode ter. Vou explicar. Assim como Deus criou o homem, também criaria a... também criaria a... Significa que ela não existia na horizontal. Assim como Adão, ela nasceria de uma obra na vertical. Deus faria, sim ou não? O texto diz que Ele criou tudo, mas ainda não criou a mulher. Então eu vou te perguntar, a mulher já existe? A mulher já existe? Então não adianta procurar, porque ela não existe. Só que o texto diz, todavia procurava. Abre a mente, quem estava procurando? Deus! Era Deus, gente. Quem estava procurando? Adão, ora! Está vendo o leão com a leoa, o elefante com o elefante, o jacaré com a jacaroa. Está dizendo, rapaz, cadê a minha mulher? Eu preciso ter um igual, eu preciso ter um equivalente. Estou parafraseando para você entender. Procurava, quem procurava era Ele. Deus não procurava, porque sabia que não existia. Aí, olha o que Deus vai fazer. Vai dar para Ele uma incumbência. Você vai dar nome a todas as alimarias do campo. Porque se você usa o seu tempo para correr atrás do que só Deus pode fazer, você fica doido. Não vou para a igreja porque eu tenho que cuidar da minha vida. Não vou fazer obra de Deus porque eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho que correr atrás do concurso. E aí vai negligenciando as coisas de Deus porque tem que correr atrás do que você quer. Eu acho mó barato, principalmente na moçada. Eles faltam ceia, falta ensaio, falta culto. Porque tem que estudar. Aí quando não passa na prova, vem para a igreja fazer campanha. Para a porta abrir. Estou mentindo? Tem coisa que a gente está querendo pegar com a mão, mas a nossa mão não alcança. Então quando Deus vê que a nossa mão não alcança, Ele ocupa o nosso tempo. Para a gente poder fazer aquilo que a gente pode. Para que Ele possa agir naquilo que a gente não pode. Trocando para miúdos, Deus está dizendo, Adão, faz as minhas coisas, que eu vou cuidar das tuas. Você vai catalogar toda a espécie da criação. Isso toma tempo, porque eu estou falando de todo ser vivo criado. Quanto tempo dura? Eu não sei, mas toma tempo. E por que Deus vai fazer isso? Porque se Ele continuar procurando uma mulher, Ele só vai gastar tempo correndo atrás daquilo que Ele não pode achar. Deus está dizendo a algumas pessoas aqui, eu não te propus algo da parte do céu para a sua vida, porque eu quero te hostilizar. Não.
Eu estou fazendo isso para que você ocupe o seu tempo fazendo as minhas coisas, para não ficar louco querendo correr atrás do que só eu posso fazer. Enquanto ele coloca nome nos bichos, Deus vai preparando ele. Guarda isso que eu estou fechando. Vai dando nome, vai dando nome, vai dando nome. O que é isso? Ele vai trabalhando para o que Deus quer. Deus deu a ele uma honra, isso é governo. Deus criou os animais, mas está dando a ele a honra de dar o nome. Aí Deus vai fazer um negócio que me mostra o que ele está fazendo e por quê que ele está numa condição desfavorável. Porque Deus quer dar para ele noções de responsabilidade. Completa para mim, gente. Deus quer dar ao homem noções de... Está fraco. Deus quer dar ao homem noções de... Deus quer dar ao homem noções de... Quando Deus faz isso? Quando Deus pega os animais que ele criou, coloca sobre a tutela do homem e diz assim para ele: o nome que você der é o nome que vai se chamar. Agora responda com inteligência. Deus teria nomes mais bonitos para dar aos animais do que os nomes que Adão escolheu para os animais? Sim ou não? Pelo amor de Deus, tem gente que está na dúvida. Deus teria nomes mais bonitos, mais coerentes para dar aos animais que ele criou. Teria nomes melhores do que os que Adão deu, sim ou não? Mas ele não vai dar. Ele diz: o nome que você der é o nome que vai se chamar. Se ficar bonito, vai ser bonito. E se der nome feio, vai ficar feio. E ele vai dando os nomes. Noção de responsabilidade. Deus não coloca na minha mão o máximo se eu não for fiel no mínimo. Deus não vai me dar condições de administrar coisas grandes se eu não for diligente com coisas. Ele não diz ser fiel no muito, ele diz ser fiel no e no muito te colocarei. Eu estou falando de bicho, hein? Olha o cuidado de Deus com os bichos. Deus está dizendo para Adão: se responsabiliza, faz direito, porque se ficar feio, vai ficar feio. Porque eu não vou entrar para consertar. E por que não vou entrar para consertar? Porque eu estou botando debaixo do teu governo, da tua tutela. Camila, isso tem a ver com o quê? Com promessa. Promessa boa é promessa que Deus prometeu e está guardada. Porque quando se cumpre, é quando tem chance de desandar. Porque sai da mão de Deus e vem para a minha. De Deus é a promessa falada. Sobre minha responsabilidade é a promessa cumprida. Ah, Senhor, meu filho é teu. Meu não, o filho é teu. É teu. Camila, mas eu passo para as mãos de Deus. Deus vai ajudar, Deus vai cobrir. Mas quem vai educar é você. Quem vai trabalhar para alimentar é você. Noções de responsabilidade. Aí ele começa a dar o nome. Começa a dar o nome. Começa a dar o nome. Para ele não acha. E ele vai dando nome, vai dando nome, vai dando nome. Aí o texto 20, o verso 21 vai se encerrando dizendo assim: então, diga comigo, então. Do nada, literalmente. Está ele trabalhando, dando nome, daqui a pouco aparece o então na história. Então. Rapaz, esse então é muito louco, porque ele entra no meio do processo. Tu está na atividade, tu está enrolado, tu está pegado, tu está trabalhando, tu está no metrô, no mototáxi, está subindo, está descendo, está indo para a igreja, cuidando de filho, cuidando de marido, correndo atrás, tentando viver um nível de honra, ter dignidade diante das coisas, a condição está desfavorável, de repente, então. Não, olha para alguém e diga: Deus tem um então na tua história. O então de Deus, ele entra para significar isso aqui, ó. Apesar de, a despeito de, independente de. Sabe o que é isso? Então ele entra no meio do nada mesmo. É para poder justificar o que vai acontecer depois, uma vez que não dá para explicar tudo que aconteceu antes. Não. Vou trocar para miúdos. Tem gente aqui que vai olhar você com o mesmo marido e vai dizer assim: mas menina, tu não ia se divorciar? Aí o testemunho te obriga a começar assim: então.
Tem gente aqui que ouviu você dizer assim: eu vou largar o ministério. E daqui a pouco vai ver você ou cantando, ou pregando, ou pastoreando, ou dirigindo. E vai dizer: mas rapaz, não estava tudo virado do avesso? Tu não ia entregar as coisas, o cargo, a cadeira, a unção, a vocação? Aí a gente já pergunta: você tem tempo? Por quê? Então. O que o então significa? Significa que virou do nada. Significa que Deus interrompeu a história para começar uma nova história. Porque o autor da história deixa falar o que quiser e começa a falar o que quiser, na hora que quiser, quando quiser, porque Ele é o dono da história. Então o Senhor Deus fez. Não é cochilo depois do almoço. Adão não estava com sono. Quem está me ouvindo, diga amém. Então o Senhor Deus fez ele cair em estado de sono profundo. Vou perguntar de novo, ele queria dormir? Foi o Senhor aqui? Foi o Senhor aqui? Por que está escrito assim no texto? Então o Senhor fez. Porque tem coisas na nossa vida que só Deus fez cair em estado de sono profundo. Ouve isso. E tirou uma de suas costelas. O que é entrar em estado de sono profundo? Se anestesia geral. Anestesia geral. Para Deus virar a minha vida, primeiro tem que rolar uma anestesia geral. Não, você vai entender. Imagina Adão acordado, pastor Eduardo. Tá bom, quer ficar acordado, quer participar? Então beleza. Abre aí o lado, quebra o osso e me dá aqui na mão do papai. Se Adão tiver acordado, não tem trabalho. Se Adão tiver acordado, Deus não pode entrar no profundo. Se Adão tiver acordado, como Deus vai tocar na estrutura? Adão fala do nosso velho homem, sim ou não? Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu vou neutralizar as suas ações humanas. Vou calar a tua voz. Tu é conhecido como quem tem pavio curto, né? Pois teu pavio vai ficar tão longo que não vão te reconhecer. Eu vou mortificar a tua carne. Para quê? Para que eu possa tocar na sua estrutura. Porque enquanto Adão estiver vivo, teu homem interior quiser espernear, vou falar rasgado. Enquanto você quiser printar o WhatsApp, bater boca no Facebook, achar que é dono da razão no Instagram, você não vai ver a realização do seu sonho. Mas quando você deixar Deus neutralizar as suas ações carnais, você vai ver Deus tocando no profundo, no oculto e no escondido e trazendo para fora. Aquilo que sua alma deseja. Bota ele em estado de sono profundo, tira um pedaço, tira uma costela, Deus pegou um pedaço de osso e fez uma mulher inteira. Quem está me ouvindo, diga amém. Só que Deus não deixou o lugar vazio. Por quê? Porque não há nada que Deus tome de você que não esteja disponível para preencher. Camila, eu não me entendi, vai entender. Nem todas as coisas que Deus tirar de você, Ele vai te restituir. Mas tudo aquilo que Deus não te restituir, Ele vai compensar. Você está entendendo? Não, ainda não entendeu. Deus está dizendo: eu não vou deixar um buraco. Eu não vou deixar um rombo. Eu não vou deixar vazio. Vem mais forte, vem mais forte. Eu não vou deixar vazio. Tem gente que está sentindo vazio, então não foi Deus que tirou, porque quando Deus mexe, Deus não deixa vazio. Preencheu o lugar com carne e fez uma mulher inteira. O que é maior? Vem comigo. O que é maior? Um osso de costela ou um ser humano dotado de espírito, alma e corpo? O que é mais nobre? Um pedaço de osso que vira pó? Ou um ser humano dotado de emoções, desejos e pensamentos? O que é melhor? Um pedaço de osso aonde eu não posso ver?
ou alguém para desfrutar de comunhão. Deus está dizendo: se você deixar eu tocar fundo por dentro. Mas eu preciso ser fiel ao texto. A gente não deixa. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus vai te anestesiar e vai tomar. Olha, porque tem gente que ficou com medinho agora e é para ficar mesmo. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus vai tomar. E por que Deus vai tomar? Porque tem coisas que são tão pessoais, são tão internas, são tão nossas, que se Deus chegar e pedir, a gente não dá. Ele tem que tomar. Por isso colocou em estado de sono profundo e tomou. Ele pediu, ele tomou. Mas não há nada que Deus tire de mim que não esteja disposto a me dar coisa maior para me oferecer. Trouxe a mulher, desperta o homem. Quando ele levanta, eita glória! Imagina um homem só vendo jacaré, macaco e tigre. Agora aparece uma mulher inteira. Uma correspondente. Uma igual. Olha para quem está do teu lado e diz: está acabando. Quando Deus toma, é o último passo. Então, se Deus tirou alguma coisa de você, é porque você está na fase do acabamento. Consola alguém aí agora e diga: está acabando. Se Deus tem tomado coisas de você, coisas que vão tocar no seu interior, coisas que vão mexer com o seu emocional, olhe para alguém aí e diga: está acabando. Mas isso não é para te entristecer, é para te alegrar. Porque quando as coisas não estão boas, o texto diz: e disse Deus. Mas quando Adão olha para a mulher e vê diante dele o desejo de sua alma, aí o texto não diz e disse Deus, verso 18, lá embaixo, verso 20 e... Ai Jesus, verso 23. Aí o texto diz: e disse o homem, esta afinal, tira o A. Vem. Se Deus falar no começo, é você que vai ter o que dizer no final. Se você deixar Deus começar a ditar a história no começo, se você começar a deixar Deus mexer no começo, não importa onde você vai começar. Se no dia da dor você colocar Deus no começo, se no dia da dificuldade você chamar Deus no começo, cadê o baterista? Se no dia da calamidade você gritar a Deus no começo, Ele vai deixar você abrir a boca no final. E não é para dizer que doeu, não é para dizer que sofreu, é para dizer: valeu a pena. Valeu a pena, valeu, oh valeu, 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 valeu a pena, valeu a pena. Fica de pé quem acredita. Remana na candere barra, choremanarai, remana comenere maijo, elebarai jo rema. Deus ainda não acabou. Aguenta, supera, suporta.